Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de gramática e continuidade à disciplina crase. No bloco anterior, eu destaquei a você apenas aquela parte em que há preposição e artigo, ok? Quando eu tenho um termo que exige a preposição e um outro termo que admite o artigo. Para tanto, você deve observar se de fato o termo pede a preposição e depois, se o artigo é proibido, obrigatório ou facultativo. E eu te mostrei que para saber se o artigo é proibido, obrigatório ou facultativo, podemos nos valer do teste do sujeito, ok? Vejamos a tela então, portanto. Vamos falar do segundo caso, que é o caso agora que envolve pronomes, ok? No caso que envolve pronomes, você terá a seguinte estrutura. Primeiro, algum termo exige a preposição, a. Essa é a primeira parte. Algum termo vai ter de exigir a preposição a. Lembrando a você, esse algum termo que vai exigir a preposição a pode ser um verbo, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Mais que isso, presença de um pronome. Eu preciso disso, né? Eu preciso ter, primeiro, um termo que exige uma preposição a e, segundo, a presença de um pronome. Aí você vai se lembrar lá da primeira aula de crase. Quais são os pronomes que vão admitir a ocorrência do acento grave? Pronomes demonstrativos e também aqueles pronomes relativos às quais, ok? Tela de novo, então. Olha o primeiro exemplo que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma casa parecida com a que você comprou. O que eu quero que você observe para mim nesta sentença é isso aqui, ó. Perdão. O verbo é o verbo tem. Quem é que tem uma casa? Eu, sujeito. Quem tem algo. Tem o quê? Uma casa parecida, que é o meu objeto direto. Agora veja para mim o seguinte. Veja para mim que nesse complemento, olha o que acontece. Se é parecido com algo. E você já sabe porque eu recomendei a você lá nas aulas de morfologia. Decore as classes gramaticais fechadas. Artigos, preposições, pronomes, conjunções. Eu já sei que esse com é uma preposição da língua portuguesa, ok? O que mais que eu quero que você observe? A palavra parecida é um adjetivo responsável por caracterizar a palavra casa, que é um substantivo da língua portuguesa, ok? Agora continue comigo esta análise aqui, ó. Parecida com a que você comprou. Queridos, veja para mim que este a que aqui está, ele não é um artigo. Por que ele não é um artigo? Porque que, você e comprou não são substantivos femininos. Ele também não é uma preposição. E sabe por que este a não é uma preposição? Porque aqui eu já tenho uma preposição. E não há sentido empregar duas preposições juntas. Então, peraí. Se esse a empregado ali não é artigo, não é preposição, sobrou a ele ser pronome. E sabe como é que eu provo a você que ele é pronome? Eu tenho uma casa parecida com a casa que você comprou. Então, este vocábulo a retoma o substantivo casa. Retoma o substantivo casa, ok? Faz referência ao substantivo casa. Por isso que você está diante de um pronome demonstrativo da língua portuguesa, ok? Então, veja para mim o seguinte. Parecida exigiu a preposição com. Eu tenho aqui um pronome demonstrativo responsável por retomar a palavra casa, ok? Você encontrou, então, preposição e pronome. No exemplo de baixo, olha o que eu fiz. Eu tenho uma casa semelhante à que você comprou. Ora, se é parecido com.
E se é semelhante a. Então, o vocábulo semelhante agora vai exigir a presença da preposição a. Então, eu vou precisar de uma preposição a em função do adjetivo semelhante. Eu vou precisar de uma preposição a. Além disso, eu vou precisar de um outro a, que é esse mesmo a que está no caso de cima, que está ali apresentado logo depois do com, que é um pronome demonstrativo da língua portuguesa. Esse pronome demonstrativo continua com a responsabilidade de retomar a palavra casa. E é por esse motivo, pela preposição e pelo pronome demonstrativo, a fusão dos dois as, que ocorre, portanto, a presença do sinal indicativo de crase, e neste caso, lembra você, crase obrigatória, porque um termo exigiu a preposição e eu preciso de um pronome para retomar a palavra casa, ok? Detalhe importante acerca desses dois casos. Detalhe importante acerca desses dois casos. Algumas provas podem chamar o pronome demonstrativo de artigo, ok? Algumas provas podem chamar esse pronome demonstrativo de artigo, como sendo um artigo ligado a um substantivo implícito, posicionamento que não é tão amplamente defendido pelos gramáticos. Mas, veja comigo, algumas provas podem chamar o pronome demonstrativo de artigo. Isso não costuma tornar a questão errada. Eu vou falar a você que eu vi isso acontecer pouquíssimas vezes, ok? Pouquíssimas vezes. Mas eu digo a você o seguinte, algumas bancas podem chamar este A de artigo. Caso a banca chame este A de artigo, eu quero que você se lembre de que isso não costuma ser o problema para a resolução da questão, ok? Isso não costuma ser o problema para a resolução da questão, ok? Então, se por acaso, digamos que o examinador colocasse uma frase como essa: eu tenho uma casa parecida com a que você comprou. Ele falava que esse A é a preposição, é uma fusão de preposição mais artigo. Em geral, esse não costuma ser o problema da questão, ok? Não costuma ser o problema da questão, porque eles se embasam nesses gramáticos que falam que é um artigo com substantivo implícito. Mas o que você vai ver de maneira dominante em provas, é eles nem perguntarem se é pronome ou se é artigo. Eles vão perguntar por um A que faz referência a algum termo da sentença. Lembrando a você que este A que aqui está, ele pode ser perfeitamente trocado por aquela. Neste caso aqui, ó. Neste caso aqui, eu trocaria por uma aquela, sem o sinal indicativo de crase. Agora, neste caso aqui de baixo, eu precisaria fazer a fusão da preposição a mais o pronome aquela. E aqui seria uma aquela com crase. Por que no primeiro caso o aquela vem sem crase, professor? Pela preposição com. Com aquela. Perfeito? Já no caso de baixo, semelhante a aquela, ou melhor, semelhante àquela que você comprou. Uma curiosidade, não se deve pronunciar, não se deve transferir para a prosódia a ocorrência do acento grave. Você com certeza já ouviu alguém que diz assim: eu tenho uma casa semelhante à que você comprou. Isso seria um equívoco de pronúncia, uma vez que por ser uma crase, é uma fusão. E olhe para mim o exemplo de baixo, referi-me àquele discurso memorável. Veja para mim o seguinte: professor, eu aprendi que não existe crase antes de palavra masculina. Mas aqui, cuidado, o papo de crase antes de palavra masculina é claro quando eu estou trabalhando no caso lá de preposição e artigo. Mas olha o que eu tenho aqui. Quem se refere a.
eu tenho a presença da preposição a. E essa preposição a, ela se une com o a que inicia a palavra aquele. E é por isso que esse aquele com crase está correto, gramaticalmente correto e obrigatório. Até porque essa expressão, aquele discurso memorável, é o objeto indireto da forma verbal referi-me, ok? Vamos olhar algumas questões acerca do assunto, acerca dessa parte. É interessante notar que, em 1750, com a assinatura do Tratado de Madrid, o Brasil já tinha uma configuração territorial bastante semelhante à de hoje. Ele diz o seguinte a você: imediatamente antes do trecho de hoje, está implícita a ideia de configuração territorial, pelo que se justifica o emprego do sinal indicativo de crase na linha tal, eu retirei o número da linha. Preste atenção aqui no que temos. Ele não fala em preposição, ele não fala em artigo, ele não fala em pronome. Ele fala que antes do de hoje está implícita a ideia de configuração territorial. E é por esse motivo que se justifica o emprego do sinal indicativo de crase ali no texto. Veja comigo, por favor. Ele fala assim, ó, é interessante notar que em 1750, com a assinatura do Tratado de Madrid, o Brasil já tinha uma configuração territorial bastante semelhante à de hoje. Aqui eu tenho dois As. Se eu percebo a presença do acento grave, eu já sei que ali eu tenho uma fusão. Se é semelhante a. Já achei a preposição. E a ideia do texto é dizer que é semelhante à configuração territorial de hoje. Então este a, funcionando aqui como um pronome, e eu vou destacar sempre a forma pronominal, porque é raríssimo falar que isso aqui é um artigo. Veja para mim que essa forma pronominal refere-se à configuração territorial. Ou seja, é por isso que se justifica o emprego do acento grave, motivo pelo qual este item aqui diante dos teus olhos, ele está certíssimo. Vejamos a próxima questão. Olha o que ele diz a você. A sequência aos que pode ser substituída sem prejuízo do sentido e da correção gramatical do texto por aqueles que. Antes de mais nada, verifique comigo que aos é uma fusão da língua portuguesa. A mais os. Nas fusões, queridos, o primeiro elemento sempre é preposição, tá? Sempre é preposição. Nas fusões, essa preposição pode ser a preposição a, pode ser a preposição de, pode ser a preposição em. Fusão é algo comum na língua portuguesa, ok? Comum. Mas nessa fusão, sempre eu tenho a participação de uma preposição. Olha lá o que ele fala para você. Além disso, as promoções devem ser mais transparentes e ampliadas a todos os contratantes, estendendo-se aos que já possuem produtos e não usufruem de nenhuma condição especial. O que está ocorrendo aqui, meus queridos? Se alguma coisa se estende, ela se estende à presença da preposição a. E além disso, eu tenho a ocorrência de um os, pronome. E por que pronome? Além disso, as promoções devem ser mais transparentes e ampliadas a todos os contratantes, estendendo-se aos contratantes que já possuem produtos. Então, esse aos aqui, ó, referência aos contratantes, ok? E o que ele sugere a você é simplesmente trocar este pronome os pelo pronome aqueles. E eu posso fazer essa troca? Veja comigo. Além disso, as promoções devem ser mais transparentes e ampliadas a todos os contratantes, estendendo-se àqueles que já possuem produtos e não usufruem de nenhuma condição especial. Eu poderia fazer essa troca, mas não posso me esquecer de que eu estou trocando apenas o pronome. Eu preciso, portanto, preservar a ocorrência da preposição. Preposição a mais aqueles com o acento indicativo de crase. Olha só o que a questão fala. A sequência aos que poderia ser substituída sem prejuízo para o sentido e para a correção gramatical por aqueles que... E o item está certíssimo. E vejamos mais uma questão que diz a você o seguinte. Em superior a que vem conseguindo, o elemento a está acentuado em razão de sua subordinação sintática. A forma verbal vem conseguindo. Queridos, o que eu quero que você observe comigo ainda no enunciado desta questão? Ele fala assim, ó, desse a que aqui está.
você já precisa saber do seguinte: preposição a mais um outro a. Eu não sei o que é este outro a ainda, mas eu sei que eu tenho uma preposição a. Aí ele fala assim, ó, em superior a que vem conseguindo, o elemento a está acentuado em razão de sua subordinação sintática. Ou seja, quando ele fala em subordinação sintática, ele fala que o termo é subordinado sintaticamente. Lembra daquele papo que eu tive com você sobre termo subordinante e termo subordinado? Termo regente, termo regido, quando ele fala em razão de sua subordinação sintática, significa dizer o seguinte: ele fala em razão do termo que o subordina, ou seja, em razão do termo subordinante, em razão do termo regente. Ou seja, quando ele fala em subordinação sintática, ele está falando para você acerca do termo subordinante. Ele está falando para você acerca do termo regente, que é quem exige a presença da preposição. E ele fala em razão da sua subordinação sintática, a forma verbal vem conseguindo. Ou seja, a banca está dizendo a você, em outras palavras, que o termo subordinante, que o termo regente vem conseguindo. E o que você vai ter de observar aqui no fragmento de texto é: se quem exige a preposição vem conseguindo. Se for vem conseguindo, item certo. Se não for, item errado. Olha lá. A capacidade instalada de geração da usina é de 14 gigawatts, com 20 unidades geradoras que fornecem cada uma 700 megawatts. Suas turbinas produzem entre 90 e 94 e 95 milhões de megawatts anualmente, uma oferta de energia superior à que vem conseguindo a hidrelétrica chinesa de Três Gargantas. Olha o que ele coloca para você. Ele diz assim, ó, uma oferta de energia superior. Queridos, se é uma oferta de energia superior, se ela é superior a algo. Queridos, então já veja de antemão o seguinte: superior é que é o termo subordinante. Superior é que é o termo subordinante, ok? Então o item já está errado porque não vem conseguindo que exige a presença da preposição. Agora você já sabe que em razão da presença do acento grave, eu tenho uma preposição e um outro a, que vai ser usado para fazer referência a um outro termo do texto. Uma oferta de energia superior à oferta de energia que vem conseguindo a hidrelétrica chinesa de Três Gargantas. E é por isso que esta questão está aqui, uma vez que se trata de uma fusão de uma preposição com um pronome, ok? Vamos olhar a sequência, por favor. Caso 3, que é o caso das locuções femininas. Queridos, quando eu falo de crase associada às locuções femininas, eu falo de uma crase que ocorre por um processo de adjunção, diferentemente dos outros dois casos. Os outros dois casos, o 1 e o 2, são casos com o emprego do acento grave ligados por relações de regência. O que é uma relação de regência? Você já sabe, quando algum termo pede preposição. Já uma relação de adjunção é uma relação em que ninguém pede a preposição. Ela simplesmente aparece. E ela aparece com uma finalidade: formar uma locução. Ok? Olha comigo a tela, por gentileza. No caso das locuções femininas, nenhum termo pede a preposição. Mas ela aparece para formar uma locução. Essa locução, queridos,
pode ser uma locução adjetiva. Essa locução pode ser uma locução adverbial. Essa locução pode ser uma locução conjuntiva, ok? Eu posso ter todas essas três possibilidades. E o grande detalhe é o seguinte: por que eu vou colocar este acento grave? Por ser uma locução de núcleo feminino. Então, para não haver a confusão se o a é preposição ou se o a é artigo. Olha o que ele coloca para você. Joaquim Barbosa saiu à francesa. Ou seja, ele saiu, mas ele saiu como? À francesa, queridos. É o modo como ele saiu. Você está diante de uma locução. Vou trocar de cor. Você está diante de uma locução adverbial. Como a palavra francesa é feminina, eu tenho um emprego do acento grave. E detalhe, nas locuções femininas, meus queridos, o acento grave é obrigatório. Vou colocar assim, ó, crase obrigatória. Neste caso, você não tem nem a obrigação de saber se o artigo é proibido, obrigatório ou facultativo. Sendo locução, acento grave obrigatório. Exemplo de baixo. Às vezes, estudo crase. Eu estou dizendo que eu estudo crase, mas eu estudo quando? O ato de estudar só ocorre às vezes. Ou seja, locução adverbial de novo. E veja para mim que é uma locução adverbial com núcleo, que é a palavra vezes, que é uma palavra feminina. Por isso que o acento grave é obrigatório. Veja para mim o próximo. Ela fez um jantar à luz de velas. Veja que não é um jantar qualquer, é um jantar à luz de velas, ok? Ou seja, caracteriza o substantivo jantar. Jantar, que é um substantivo, então aqui eu tenho agora uma locução adjetiva, ok? É uma locução adjetiva. Queridos, prestem atenção. O núcleo dessa locução adjetiva é a palavra luz. Por isso que o emprego do acento grave aqui é um emprego obrigatório. Exemplo de baixo. Ele adora bife à milanesa. Quem adora, adora algo. Adora bife à milanesa. Bife é um substantivo. Não é um bife qualquer. É um bife à milanesa. Esta palavra é responsável por caracterizar o bife, essa expressão, essa locução. Por isso eu tenho uma locução adjetiva, ok? Como núcleo é a palavra milanesa, que é uma palavra feminina, então acento grave obrigatório. E veja comigo no último, à medida que trabalhamos, ganhamos experiência. Você já sabe, você já viu isso aqui comigo lá no período composto. À medida que, você já sabe que essa é uma locução conjuntiva proporcional, ok? Que participa das orações subordinadas, adverbiais, proporcionais. Como o núcleo dessa locução é a palavra medida, o emprego do acento grave é obrigatório. E o que eu quero que você note com muito carinho é que em todos esses casos, ninguém exige a presença da preposição a. Não é quem sai a algo. Não é quem estuda a algo. Não é quem jantar, aliás, aqui não é nem verbo, aqui é substantivo. Jantar a algo, bife a algo. E aqui ninguém pede a preposição mesmo, não dá nem para forçar a barra, beleza? Então veja que são casos em que a crase aparece mesmo que um termo não exija a presença da preposição, ok? Veja comigo a tela, porque eu sei que quando você olha para isso aí, você automaticamente já se lembra daquele papo. Ah, professor, e o a medida que, perdão, e o a moda de, e o a maneira de? Vou mostrar para você aqui agora na tela o que acontece com esse a moda de, a maneira de. Eu vou apagar para você aqui esse início, beleza? Você já anotou, você já copiou, só para não ficar tão bagunçado. Mas olha só o que eu tenho. Atenção, bacalhau a Gomes de Sá, pizza a Rubinho, drible a Garrincha. Veja comigo o seguinte, eu não estou falando de um bacalhau qualquer, certo? Eu estou falando de um bacalhau a Gomes de Sá. Vou trocar a cor. Estou falando de um bacalhau a Gomes de Sá. Ou seja, isso aqui caracteriza o bacalhau
locução adjetiva. Pizza a Rubinho. Não é uma pizza qualquer, é uma pizza a Rubinho, caracteriza a pizza. Locução adjetiva. Ok? Drible a Garrincha. Não é um drible qualquer, é um drible a Garrincha, caracteriza a palavra drible, portanto, locução adjetiva nos casos aí apresentados, ok? Nos casos aí apresentados. O que eu quero que você observe mais? Veja aqui, Gomes de Sá, Rubinho e Garrincha são todas palavras masculinas, ou seja, eu saí do rol das locuções femininas. Eu saí do grupo das locuções femininas, agora eu estou trabalhando com palavras masculinas. Só que eu sei que, nos três casos, aqui ó, neste lugar, aqui ó, neste lugar, aqui ó, neste lugar, eu tenho implícita as expressões a moda de, a maneira de, a maneira de. Eu tenho essas expressões implícitas, a moda de, a maneira de. Ou seja, um bacalhau a Gomes de Sá é um bacalhau feito à moda do Gomes de Sá. É um bacalhau feito à maneira do Gomes de Sá. Uma pizza a Rubinho é uma pizza feita à moda do Rubinho. É uma pizza feita à maneira do Rubinho. Um drible a Garrincha é um drible feito à moda do Garrincha. É um drible feito à maneira do Garrincha. Ou seja, o que eu quero que você perceba é que está implícita a expressão a moda de, a maneira de. E como estão implícitas essas expressões, este acento grave que aqui ocorre é obrigatório, ok? É obrigatório. Queridos, as expressões a moda de e a maneira de, para você não generalizar casos, só ocorrem com nomes de pessoas ou lugares, ok? Só ocorre com nome de pessoas ou nomes de lugares. E por que, professor, que só ocorre com nomes de pessoas ou então nomes de lugares? Pare e pense, meu querido, pare e pense. Olha só, quando eu falo um bacalhau a Gomes de Sá, é um bacalhau feito do jeito que o Gomes de Sá faz. Ou seja, eu preciso de alguma pessoa que faça, alguma pessoa que execute, alguma pessoa que institua esta moda ou que institua esta maneira, ok? De maneira semelhante e análoga, nós temos o seguinte, nomes de lugares. Quando eu coloco um nome de lugar, eu quero dizer que algo é feito da maneira como aquele lugar fez, da maneira como aquele lugar concebeu aquela moda ou aquela maneira. E é por isso que em exemplos como os que estão abaixo, como frango a passarinho e filé a palito, não ocorre crase. E por que não ocorre crase? Veja comigo. Não é um frango qualquer, é um frango a passarinho. Não é um filé qualquer, é um filé a palito. Duas locuções adjetivas. Duas locuções adjetivas. Passarinho e palito são duas palavras masculinas, ok? São dois vocábulos masculinos. Aí o que você precisa observar? Ora, professor, são dois vocábulos masculinos ali na minha sentença. São duas palavras masculinas que aparecem ali na minha sentença. Então, eu vou tentar colocar a moda de maneira de. Passarinho não é nome de gente nem de lugar. Palito não é nome de gente nem de lugar. Ok? Ou seja, nesses dois casos que eu tenho aqui, eu não posso colocar a moda de, a maneira de, a não ser que você conheça uma pessoa cujo nome seja passarinho, mas aí estaria com letra maiúscula. A não ser que você conheça uma pessoa cujo nome é palito, aí estaria com letra maiúscula. É uma locução adjetiva com núcleo masculino, nesse caso a crase é proibida. Ok? Então aqui não vai haver o emprego do acento grave. Ok? Queridos,
Quero chamar sua atenção ainda, esses 3 casos, olha só, são os 3 casos que vão nortear as suas relações linguísticas acerca do acento grave. Sobretudo, o primeiro. Ele é de fato o mais importante, o mais cobrado e o mais explorado. Os outros 2 casos que eu apresentei, eles às vezes aparecem, muito às vezes, se comparado com o primeiro caso. Então é no primeiro caso que você deve se concentrar mesmo, ok? Veja comigo então a tela, por favor, que eu quero fazer com vocês algumas questões sobre essas locuções femininas. Olha o que está dito. Interessam-se ainda pelo estrangeiro que, ao adotar a nova pátria, queria colonizá-la à sua própria maneira, dela extraindo o que havia de mais rentável para si próprio e para os seus descendentes. Ele fala, em a sua própria maneira, de acordo com a norma culta, o emprego do sinal indicativo de crase é opcional. Qual que é o equívoco que muitas pessoas cometem? Olham apenas para a presença do pronome possessivo e já automaticamente pensam, pronome possessivo, crase facultativa. Você agora sabe um pouco mais sobre crase para analisar um caso como esse com mais sapiência. Por quê? Veja que eu só falei para você de crase facultativa antes de pronome possessivo lá no primeiro caso, que era um caso em que alguém pede a preposição e um termo admite o artigo, não foi? Foi. E eu te falei que naquele caso, diante do pronome possessivo, o artigo é facultativo e pode ser que a crase seja facultativa. Falamos bem sobre isso. Agora observe comigo o seguinte, interessam-se ainda pelo estrangeiro que, ao adotar a nova pátria, queria colonizá-la à sua própria maneira. Eu te pergunto, quem pede a preposição a aqui? Ninguém. Até porque interessam-se ainda pelo estrangeiro que, o estrangeiro qual, ao adotar a nova pátria, quando adota a nova pátria, ele quer colonizá-la. E quem coloniza, queridos, coloniza algo. Coloniza este pronome lá aqui, ó, que é o meu objeto direto, responsável por fazer referência, esse pronome faz referência à nova pátria, ok? Só que veja comigo o seguinte, ninguém pede a presença desta preposição a que aqui ocorre, meus amigos. Ninguém está pedindo essa preposição a aqui, ou seja, não está nem no primeiro caso, nem no segundo caso, ok? E eu peço que você sempre avalie isso. Questão de crase. Questão de crase. Sua primeira avaliação é essa aqui, ó. Algum termo. Vou fazer melhor. Algum termo pede a preposição a, algum termo pede a preposição a, você vai responder a esta pergunta. Se você disser que sim, algum termo pede a preposição a. Então, neste caso, você está diante ou do caso 1, ou então do caso 2. Ok? Agora, se por acaso você observou, algum termo pede a preposição a? Não. Se não, 2 possibilidades. Ou é o caso 3, o caso das locuções femininas, ou então eu tenho uma crase indevida. Crase indevida. Por que uma crase indevida? Ora, estou numa questão de crase. Uma questão de crase. Algum termo pede a preposição a? Sim. Então é caso 1 ou é caso 2. Ou seja, caso do artigo. Vou ter de avaliar se o artigo é proibido, obrigatório ou facultativo. Caso 2, caso do pronome. Aí você vai buscar a referência, a retomada. Se nenhum termo pedir a preposição a, ou é caso 3, locuções femininas, ou então a crase é indevida. Ele colocou para você um trecho em que há a ocorrência de uma crase, mas ninguém pede a preposição. Então não pode ocorrer a crase. Crase indevida. Esse aqui é o seu ponto de partida para qualquer análise de crase, ok? Esse é o seu ponto de partida. Agora que você conhece os 3 casos, você sabe que esse aqui é o seu ponto de partida. Veja comigo a tela aqui novamente, porque ele fala para você que o emprego do acento grave é opcional. Mas note que essa expressão, à sua maneira, ela é, no meu contexto, uma locução
adverbial de modo. Por quê? Ele quer falar o seguinte: ao adotar a nova pátria, ele gostaria de colonizá-la. Como que ele quer colonizá-la? À sua própria maneira. Então é uma locução adverbial de modo, meus queridos. Não estou aqui falando agora de um caso 1 ou de um caso 2. Estou falando de um caso 3. E o que o caso 3 fala? Locuções com núcleo feminino, crase obrigatória. E o item fala que o emprego do acento indicativo de crase é opcional. Então, este item aqui já está automaticamente errado, ok? Ele está automaticamente errado. Cuidado, não olhe apenas para o pronome possessivo. Analise em qual circunstância você está. Vamos a mais uma questão em que ele fala a você o seguinte: nas passagens, eu era ligado à MPB de Caetano, e depois que Renato Russo veio à redação do Correio, e à época a plebe era mais falada, o emprego da crase é... Vamos parar e pensar. Primeiro ponto é, se alguém pede a preposição. Até porque em todas as questões aqui, ó, acento grave, acento grave, acento grave. Então a primeira pergunta que devo me fazer é, alguém pede a preposição? Veja para mim a primeira. Eu era ligado à MPB de Caetano. Quem é ligado a algo. Achei a preposição. Ou é caso 1 ou é caso 2. Depois que Renato Russo veio à redação do Correio. Se ele veio a. Já achei a preposição a aqui também. Ou é caso 1 ou é caso 2. E no caso de baixo, a época a plebe era mais falada. Plebe não pede preposição, era não pede preposição, falada não pede preposição. Ou seja, se nenhum pede preposição, ou é caso 3 ou essa crase está indevida. Só que veja o texto. Segundo ele, a plebe era mais falada. Quem era mais falada era a plebe. Só que ela era mais falada quando? A época. Isso aqui, locução adverbial de tempo, cujo núcleo é a palavra época feminina, então eu tenho aqui uma crase obrigatória. Vamos olhar os dois casos de cima. MPB de Caetano. Queridos, MPB é música popular brasileira. Pede o artigo A. Redação do Correio. Redação, palavra feminina, pede o artigo A também, certo? Agora pare e pense comigo. É um caso preposição mais artigo. MPB de Caetano não é uma MPB qualquer, é a MPB de Caetano, especificada. Como ela está especificada? Artigo obrigatório. Não é uma redação qualquer, é a redação do Correio, uma redação especificada. Acento grave, portanto, obrigatório. Então, acento grave é obrigatório em uma, duas, três situações. Gabarito, portanto, é a letra A de amor para essa questão que aqui está, ok? Quero chamar sua atenção, detalhe final, para mais um tópico ligado ao emprego do acento grave, ligado à ocorrência do acento grave. Falei para você de 3 casos. Caso preposição mais artigo, caso preposição mais pronome, caso das locuções femininas. O que mais cai? Preposição mais artigo. Esse é o que aparece com frequência, corriqueiramente, e você deve estar 100% ligado em relação a este caso, ok? Os outros 2 casos caem pouco. E ainda tenho alguns casos mais especiais de crase, que confesso a você, pouco aparecem em provas de concursos públicos, mas gostaria de manifestá-los, uma vez que se aparecerem em uma prova, eu quero que você tome cuidado. Vem cá. Que casos são esses? Vou colocar aqui para você, ó. Casos especiais, que são casos que pouco caem em provas. Eu vou colocar para você o seguinte. É um caso com a palavra casa. É um caso 2 com a palavra terra. É um caso 3 com a palavra até. Essas 3 palavras, casa, terra e até, ok? O que eu gostaria de mostrar a você? Se eu tiver a palavra casa sem determinante, ou seja, sem qualquer especificação, sem qualquer detalhamento,
Neste caso, nós teremos uma crase proibida. Crase proibida. Ok? Uma crase proibida. Exemplo, Elias. Eu digo assim, ó. Cheguei à casa cedo. Cheguei à casa cedo. Veja comigo, que quem chega, chega a algum lugar. Só que veja que aqui eu só coloquei a palavra casa sem especificante. É uma palavra que é sinônimo de cheguei ao meu lar mais cedo. Quando eu tenho a palavra casa sem qualquer especificante, a ocorrência do emprego do acento grave é proibida. Mas, se houver algum especificante, a situação é um pouco diferente. Cheguei à casa dos meus pais cedo. Agora é diferente. Por quê? Não estou falando de uma casa qualquer. Estou falando da casa dos meus pais. Como eu estou falando da casa dos meus pais, o emprego do acento grave aqui, ó, passa a ser obrigatório. Então é só quando eu tenho a palavra casa sem especificante. Ok? Vamos falar da palavra terra. Num único caso, queridos, quando houver o sentido de terra firme. Sentido de terra firme. Quando houver o sentido de que eu saí de uma condição insólita e passei a ocupar terra firme, ok? Quando eu tenho esse sentido de terra firme, eu vou colocar para você aqui na frente, vai ficar melhor. Quando eu tenho esse sentido, e nesse caso terra vai ser com letra minúscula, de terra firme, ok? Eu tenho uma ocorrência de crase facultativa. Ok? Eu tenho uma ocorrência de crase facultativa. Eu digo a você assim, ó. Os marinheiros chegaram à terra e abraçaram seus familiares. Veja, olha só. A ideia que eu tenho aqui, os marinheiros estavam navegando, chegaram à terra. Ou seja, quando eu falo que eles chegaram à terra, é porque eles saíram do mar e chegaram à terra firme. Ou seja, eles atracaram. Quando eu tenho essa semântica de terra firme, perdão, queridos, eu coloquei crase facultativa aqui, ó, errado, viu? Crase proibida. Proibida. Eu me equivoquei e peço perdão. Neste caso, crase proibida, semelhante ao que acontece com a palavra casa. E mais um outro caso especial é um caso com a palavra até. Com até, sim, eu tenho uma crase facultativa. Uma crase facultativa. Que é quando eu tenho isso aqui, ó. Eles chegaram até a loja de roupas. Eles chegaram até a loja de roupas. A gramática diz que eu posso empregar até a, ou então eu posso empregar até a. E é o único caso da língua portuguesa que você verá duas preposições juntas. Porque você já sabe, você decorou as classes gramaticais fechadas. Você já sabe automaticamente o seguinte, que a palavra até na língua portuguesa é uma preposição. Quando ele fala, eles chegaram até a loja de roupas, eu vou te falar uma coisa, que seria a forma mais adequada, tá? Mais adequada. Até é uma preposição e o a é um
artigo, ok? Que seria a forma mais adequada, uma preposição e um artigo. Quando eu coloco até a com crase, é a preposição até mais a preposição a mais o artigo que acompanha a palavra loja. Ou seja, vai ser o único caso, único, por isso que eu te falei que é um caso especialíssimo. É o único caso em que você verá aqui ocorrendo duas preposições unidas. Só vale para a palavra até, ok? Só vale para a palavra até. Ah, professor, mas você também não comentou sobre aquele papo da crase com nomes de lugares. Quem vai à volta da, crase no A, quem vai à volta de, crase para quê? Eu sei que você talvez esteja esperando e muitas pessoas acham que só por saber isso já dominam o acento grave. Queridos, quem vai à volta da, crase no A, eu vou te falar, isso acontece, sabe por quê? Porque o nome de lugar obriga um artigo. Quem vai à Bahia, volta da Bahia. Mas sabe por que volta da Bahia? Porque eu digo assim, ó, a Bahia é uma terra maravilhosa. Eu nunca digo Bahia é uma terra maravilhosa. Porque a palavra Bahia, o topônimo Bahia, obriga a ocorrência de artigo. Eu falo assim, ó, eu vou a Brasília, eu volto de Brasília. Mas é porque você diz assim, ó, Brasília é uma cidade maravilhosa. Você não diz, a Brasília é uma cidade maravilhosa. Agora, se eu digo, eu vou a Brasília de Juscelino Kubitschek, peraí, se eu colocar esse especificante, não é uma Brasília qualquer, é a Brasília de Juscelino Kubitschek. Você faria a frase como? A Brasília de Juscelino Kubitschek é uma cidade maravilhosa. E não apenas Brasília de Juscelino Kubitschek é uma cidade maravilhosa. Aquele caso do quem vai à volta da, quem vai à volta de, ele está lá no primeiro caso. Entendeu? Lá no primeiro caso, em que você vai avaliar se o artigo é proibido, se o artigo é obrigatório, se o artigo é facultativo. Elias, e com nomes femininos próprios? Mesma coisa. Eu digo, Maria chegou. A Maria chegou. Está lá no primeiro caso. Eu coloquei aqui para você o que realmente é caso especial, em outras palavras, o que realmente é exceção. Todo o resto está no que apareceu antes. E o que eu quero para você é diminuir a quantidade de conhecimento decorado, diminuir a quantidade de decoreba para aumentar a sua capacidade de raciocínio. Então o que eu quero que você se lembre é o seguinte: nomes de lugares. Você vai avaliar se o nome de lugar obriga, faculta ou rejeita um artigo lá no teste do sujeito. Nomes próprios femininos, você já sabe, faculta o artigo, entendeu? Tá lá no primeiro caso. Queridos, muitíssimo obrigado por prestar atenção nesta aula de crase e espero que vocês tenham gostado de todas as explicações. Forte abraço, até a próxima.